ouvimos o presidente Marcelo falar consecutivamente e quase diariamente, porque é uma pessoa que tem uma necessidade de falar sobre muita coisa, e vocês até têm um termo em brasileiro que nós não temos, não é? Que é quem fala muito esgota o estoque de verdade. E muita coisa disto acontece com o presidente, que muitas vezes fala sem ter muita matéria ou sem refletir, muitas vezes, sobre o que está a dizer, o que pode comprometer uma população inteira, principalmente quando estamos com os olhares postos, quando o mundo está de olhares postos em nós. Ontem foi o dia, se calhar também muita gente não sabe, mas o 25 de Abril foi a libertação da ditadura para um regime democrático. Fez 50 anos ontem que Portugal... Eu vi uma matéria aí do Televisões Portuguesa, olha, uma grande manifestação de muito respeito, né, Gonçalo, sobre esse dia, né? Sim, foi um dia, ao contrário, foi uma revolução muito importante, porque pôs liberdade no povo português, mas foi uma revolução que não teve em si a própria revolução, apesar de terem existido 4 mortos, pouca gente sabe, pela polícia política. A revolução em si não teve qualquer morto. Por que o nome Cravos, Guerra de Cravos? Por que o Cravos? Os cravos, na altura, foram colocados sobre as armas, a própria flor, que foi um sinal de uma libertação, digamos, mais pacífica. Sim. E na altura, como foi a flor que foi associada à Revolução, ficou sempre... muitas pessoas traziam cravos nas lapelas, outros colocaram em armas. Sim. E, portanto, foi uma flor que ficou sempre associada ao 25 de Abril por causa disso. Gonçalo, deixa eu te fazer uma colocação. Em algumas oportunidades, eu tive conversando com pessoas moradoras da Alemanha. E eu sinto, por parte de pessoas que têm origem alemã, são brasileiros ou até alemães que moram na Alemanha, há um senso de constrangimento dos alemães com a questão da guerra em relação aos judeus. Um constrangimento. E esse constrangimento é assim como se carrega um peso sobre o que aconteceu no passado, mas não se fala de reparação. Mas há um constrangimento, há um reconhecimento desse constrangimento. O que o primeiro-ministro, o governo, efetivamente, de Portugal, alguém falou sobre a repercussão desse depoimento do presidente português, isso? O novo primeiro-ministro, no caso, não falou diretamente, mas o governo, falando pelo primeiro-ministro, ou seja, que tem uma preponderância ao nível de um presidente em Portugal, para se perceber e para os ouvintes brasileiros entenderem, veio dizer que não estava minimamente articulado com esta ideia, ou seja, não sabia sequer que o presidente iria depor neste sentido. Mas eu queria clarificar uma coisa, se o René me permitir, que tem que ver com a minha posição, como perguntou há bocado e eu não concluí, também para ficar claro. Sim, vamos lá. Eu não concordo com esta reparação entre Portugal e o Brasil, como não concordo que Espanha, que governou Portugal entre 1580 e 1640, há muita gente que não sabe, mas Portugal e Espanha, historicamente, são vistos como 2 das nações mais importantes do mundo no tempo dos descobrimentos e descobertas, mas Espanha teve um momento de supremacia face a Portugal no século XVI e século XVII, em que Portugal foi mesmo espanhol entre 1580 e 1640. Há quem não saiba isto, e se calhar muitos ouvintes não sabem. Sim. E eu também, tal como não concordo que Portugal deva, face a uns séculos atrás, reparar o que quer que seja o Brasil, porque nem sabemos bem o que é que era português ou brasileiro na altura, e muitas pessoas seriam prejudicadas duplamente, porque há famílias portuguesas que foram para o Brasil, etc. Eu também não concordo que Espanha, que governou Portugal durante 60 anos, agora deva reparar o que quer que seja.